Fala devas e devs do YouTube! Bep voltando aqui hoje para falar exclusivamente de TDD, Desenvolvimento Orientado a Testes. E para a gente começar, as aulas vão começar a ficar um pouquinho mais salgadas, mais difíceis. E antes de mais nada, quero aconselhar vocês a pegar um bloquinho de notas, pegar o papel e caneta, papel de pão e começar a anotar as coisas que eu vou trazer. Eu vou trazer na velocidade da luz para caber num vídeo aqui no YouTube, né? Essa aqui é uma aula intensa que eu dou nas minhas mentorias e dentro de empresas, mas aqui vai ser rapidinho para vocês que estão começando o dia, né? Não sei se vocês estão assistindo aqui nessa segunda-feira, mas vamos direto ao ponto. O que é TDD? Se você nunca ouviu falar, ou se você já ouviu falar, mas não sabe como começar, você já viu eu falando bastante disso nos outros vídeos. Então, esse vídeo é para você pegar esses pontos para eu compartilhar essas impressões. Primeiro, para quem nunca ouviu falar em TDD, é comum você se deparar com essa definição na internet aqui: vermelho, verde e refactor, né? Red, green, refactor. Eu botei o think aqui, eu já vou explicar isso, né? O pense, vermelho, verde, refactor. Basicamente, é você criar testes antes de escrever qualquer código produtivo ou qualquer código dentro da tua aplicação. Você tem que ter um teste que justifica aquela modificação. Eu gosto dessa definição, mas ela pode ser interpretada um pouco purista demais, né? Eu gosto de explicar da seguinte maneira. Alguém aqui já conseguiu adicionar testes num software já existente? Eu já tentei, já vi muitos tentarem. É uma desgraça. Não é fácil você adicionar testes num código que já existe. Então, vou dar um exemplo. Tem muitas empresas que colocam quality gates para os desenvolvedores, assim, cobertura de testes 80%. Mas você já tem um code base que foi ao longo dos anos construído, que não tem essa cobertura, e você tem que adicionar testes retroativos para atingir essa cobertura. É um saco. É muito chato, é impossível. Aí algumas pessoas vêm e dizem assim, TDD não funciona, é um negócio assim, abraçar a árvore, é um negócio de livro, muita teoria. Beleza. Você acha mais fácil adicionar o teste depois que o código existe ou tentar adicionar o código antes dele existir? Então, acho que é esse balanço que a gente tem que tomar cuidado, não é os extremos, né? E vamos direto ao ponto. Esse modelo aqui de pense, vermelho, verde e refactory é desse livro aqui que eu super recomendo. É um grande atalho. Eu já falei dele inúmeras vezes em muitas aulas e mentorias. É um grande atalho para quem quer começar a desenvolver de um jeito mais legal, que é do James Shore. A Arte do Desenvolvimento Ágil, você já está na segunda edição. E é nesse livro que ele traz o modelo do pense. Então tá, vou avançar aqui um pouco. O que é o TDD no fim do dia, né? É uma técnica. É a técnica de você escrever testes antes. Ela foi criada pelo Kent Beck num livro bem antigo, 2003, se eu não me engano, 2001, por aí. 2000, caramba! Esse livrinho aqui, do autor original, mas com todo o carinho que eu tenho ao Kent Beck, o trabalho dele, etc. Se vocês tivessem que escolher entre comprar esses dois livros, comprem esse aqui. Esse aqui é mais atual, tem muito mais conteúdo que vocês conseguem aplicar no dia a dia. Aqui tem muita filosofia do porquê ele criou na época, né? Então, não vou entrar nisso. Então, essa recomendação, anotem aí no bloquinho de notas, né, que eu falei. Esse livro aqui é um baita atalho. Eu estou dando atalhos aqui no YouTube. E esse aqui é o blog dele. Então, junto dos atalhos do livro, né,
Tem o blog do James Shore que vocês podem acompanhar. Vou deixar todos esses links que eu estou mostrando aqui depois. Não precisa pausar o vídeo e anotar o link, tá? E aqui no blog dele ele traz essa brincadeira aqui do Pense, vermelho, verde, reflector. Vamos lá, gente. Eu gosto disso, mas eu acho que ele confunde um pouco as pessoas que estão começando. Por quê? Verde e vermelho dá a entender que verde é o teste passando, vermelho é o teste falhando. Mas não dá para entender o que é o think e o refactor, né? Não dá para entender o que. Não tem cor, né? Essas duas palavras, assim. Então eu não gosto disso por causa disso, né? Dá a impressão que confunde. E aqui seria uma alternativa, né? Então pense, imagine a solução, entenda o problema a ser resolvido. Então, antes de escrever um teste, você tem que entender o que você está fazendo, por que você está fazendo e qual que é a solução que você vai dar para esse problema e essa solução como que ela vai ser construída através de código. Só então você começa a pensar em teste falhando. Por quê? Se você pular direto para o teste falhando, você trava. Eu vi um vídeo anterior, eu falei, você trava por quê? Você não sabe por onde começar, você não sabe que teste criar, você não sabe do que você está fazendo. Então, para mim, é muito boa essa primeira etapa. Pense, imagine a solução, entenda o problema a ser resolvido. Segunda etapa do teste falhando. Quando você passa por essa primeira, essa etapa do teste falhando fica muito fácil. Vou dar alguns exemplos. Eu preciso fazer uma manutenção de uma entidade específica. Famigerado CRUD, né? Uma maneira bonita de falar CRUD. Quando você pensa na solução, entende o problema, e etc., você começa a perceber, vou precisar de uma tabela, vou precisar de um objeto para persistir nessa tabela, porque representa os dados, vou ter que entender qual que é o tipo de cada dado, quais que são as regras para montar esse objeto antes da persistência, eu tenho que expor isso através de alguma interface, através de uma API, e vou lá, você já tem um catálogo de coisinhas para fazer para aquela solução ficar pronta. Aí você consegue fazer os testes de cada uma dessas coisas. Aqui o 3. Para mim tem uma polêmica no 3, por quê? Tem muita gente que fala assim, faça o teste passar com o mínimo de código possível. Aqui, opinião pessoal, tá? Isso atrapalha as pessoas, porque não é fazer passar de qualquer jeito. Tem diferença. O que eu quero dizer? Quando você tenta fazer o teste passar da maneira mais rápida que você imagina, você vai lá e escreve de qualquer jeito. Você desliga uma chavezinha mental do tipo o que é um bom código e você força já de cara um código horrível para ir para refactor. Isso atrapalha bastante, porque daí o refactor fica uma coisa mundana, fica um negócio assim, nome da variável horrível, métodos que não fazem sentido. O refactor vira um redesign. Porque ao invés de você pensar bem no código e escrever o menor código possível para passar o teste, você acaba interpretando que é escrever de qualquer jeito. Essa é uma para mim, uma das principais armadilhas aqui do passo 3. E o passo 4, é claro, é revisar o código e refatorar. Mas o passo 4, para mim, ele tem diferentes situações, porque depende muito de como você fez os três primeiros passos, né? Vocês têm que cuidar para o refatorar não se transformar em redesign. O que é o redesign? É quando tu começa a apagar muita coisa e mexer em muita coisa. Isso é ruim? Não. Mas vamos supor assim, é um cold smell, ou um sinal que você faz muito mal o passo 1, 2 e 3. Quando a refatoração é muito intensa, tu tá fazendo de qualquer jeito. Aí não é essa a ideia do TDD, né? Então a refatoração, ela tem que ser mais leve, tem que ser um negócio mais rápido, tem que ser algo mais óbvio, tem que ser uma coisa mais, nossa, e se o nosso cliente fizer tal coisa e tal? Não pode ser coisas muito grandes, assim, distantes da regra de negócio, né?
Gente, TDD é basicamente isso. Mas aqui eu vou partir para algumas práticas que eu faço no dia a dia e recomendo vocês anotarem também junto com o vídeo. Não existe, para mim, não existe, gente, um TDD sem um bloco de notas, sem um caderno, uma caneta. Por quê? Conforme você vai escrevendo o código, quando você está nessa etapa do teste falhando para o teste passar, você descobre coisas. E a tua cabeça, ela trava, não é que ela trava, ela tem que começar a conciliar o que você está fazendo nesse ciclo e o que você acabou de descobrir. Então, o que você acabou de descobrir, você vai colocando num to-do list. É muito um exercício de foco aqui. Muitas pessoas pecam aqui com o TDD, porque quando elas estão tentando fazer o teste passar, elas já percebem outro problema, não vinculado ao teste falhando que ela está agora, e começa a tentar resolver mais de um problema ao mesmo tempo. E ela escreve um teste falhando, começa a escrever... Peraí. Se você se identificar com o que eu vou falar agora, é mera coincidência, mas é bem comum. Você escreve o teste falhando, quando você começa a escrever a implementação, você percebe assim, caramba, tem tal problema, mas para isso eu preciso escrever um teste. E daí volta e você tem 2 testes falhando, e não passou o primeiro ainda, você volta a implementar, percebe outra coisa, e volta e escreve o teste falhando. Quando vê, você tem uma suíte de teste falhando e você não implementou nem o primeiro, não deixou verde nem o primeiro. Muita gente cai nessa armadilha também. Então, o bloco de notas é para vai anotando o que você vai descobrindo e foca em resolver esse primeiro caso que você tá trabalhando no momento. E deixa o to-do list ali do lado, com todas as opções ali, as opções das coisas que você descobriu. Gente, me perguntaram como que eu faço isso. Se eu uso uma IDE para um to-do list. Gente, eu vou mostrar o meu to-do list. Isso aqui eu uso em pareamentos. O que eu acabei de fazer? Eu criei um TXT, podia ser um Markdown. Mas por quê? Eu coloco lá, nesse TXT, whip, done, e o que eu descobri, que, por exemplo, um backlogzinho. Whip, tem que resolver o problema do bug X. Por exemplo, backlog eu posso descobrir assim, os logs não estão bons. O design, aqui eu estou enumerando, mas vamos tirar a enumeração para não atrapalhar vocês. Work in progress é o que eu estou trabalhando agora. Backlog é o que eu vou descobrindo. Então eu vou colocar aqui, os logs não estão bons, o método XPTO não é legal, tá ruim, a classe XPTO tá bem difícil de entender. E isso tu vai começa a gerar um backlog, mas você não precisa resolver agora, mas você anota. Aqui o Done, tem gente que gosta de jogar em Done aqui, dá uma sensação de gamificação, mas os testes passando para mim também gamificam. Então eu resolvo alguma coisa e só depois que eu resolvo ela, eu puxo outra. Então é muito uma prática de foco. O TDD te atrapalha quando você pensa em muita coisa ao mesmo tempo. Então aqui, esse aqui é o meu to-do list, é o TXT, mas eu gosto de fazer no caderno quando eu estou pareando com alguém fisicamente, porque nós dois, no pareamento, né, a gente compartilha o mesmo caderno e caneta, e eu faço muito pareamento, onde eu passo o teclado para outra pessoa em pomodoros. A cada 20 minutos a gente troca o piloto do teclado. E esse to-do list é um acordo entre nós dois. Eu acho que não existe pareamento sem esse to-do list. Pareamento sem to-do list é uma discussão infinita. Eu acho que é muito mais um debate do que um código em si construído juntos, né? Então esse aqui na prática, meu to-do list, foi mal. Você pode usar a sua IDE, VS Code, IntelliJ, tem plugins de to-do list, tem N coisas que você pode usar como to-do list.
Galera, segunda coisa, vou dar uma pausinha aí para vocês refletirem sobre esse ponto. São as minhas práticas, né? O que eu pratico no meu dia a dia não é uma verdade absoluta, tem pessoas que fazem diferente, tá? Mas eu só tô passando para vocês como eu faço. E vamos pro item 2. O item 2 é que, esse aqui é legal, o framework de teste tem que ser rápido e fácil. O TDD não pode depender de um framework muito pesado, difícil de configurar, que demora para o feedback do teste aparecer. Então, toda vez que você roda um teste, coloca aí que o feedback do teste não pode demorar mais que 10 segundos. Se o feedback do teste for instantâneo, melhor ainda para o TDD. Se ele for 10 segundos, tá ok. 30 segundos já começa a ficar meh. Não é bacana um teste, um ciclo de TDD que o teste demora 30 segundos. Se demorar mais que 30 segundos, na sua IDE, no seu ambiente, você já não tem mais TDD. Por quê? Imagina que você está nesse ciclo de pensamento contínuo ali, de entendendo o teste, e a cada vez que tu mexe no código, você tem que esperar 1 minuto. Não dá. Às vezes 1 minuto por teste, não tem como. Então eu vou mostrar um exemplo aqui, eu deixei preparado para vocês verem um projeto em Node aqui, né? Eu fiz uma pesquisa ali no canal, se você puder responder com qual tecnologia você gostaria de brincar, né? Ver esses exemplos. Para hoje eu fiz esse Node Playground. TypeScript, Node, Jest, né? Então, 3 coisas aí bem legais de trabalhar. Nossa, eu dei um enter muito rápido aqui. O framework de teste Jest. Esse cara aqui. O Jest, ele foi criado primeiramente para o React. Mas ele é muito bom. Antigamente eu usava o Mocha. Mas o Mocha é muito mais Não é esse Mocha. Eu gostaria que fosse nesse exato momento. Mas não é. É o Mocha.js, né? Eu opto por frameworks mais simples. Aqui tá simples, flexível e divertido. Ok, não vou falar nada, não vou entrar nesse debate agora. Mas para mim o Jest ganha. Pela simplicidade aqui de trabalhar e os feedbacks dele são muito bons. Sobre esse repo, vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Vocês podem usar ele como template. O que é isso? É a funcionalidade do GitHub que vocês podem clicar nesse botão e usar como repositório. Então, eu não vou fazer isso, senão vai duplicar esse repositório. Isso aqui vai criar o repositório no perfil de vocês, né? Eu vou clonar ele para mostrar para vocês essa brincadeira. Opa! Comeu o G aqui. Para quem não sabe, exclamação, exclamação, para kernel significa o comando anterior, né? Então, aqui faltou o G, eu botei G, exclamação, exclamação e completou o comando, né? Eu posso fazer uma aula só de comandos de Git, né? Só deixa eu ver por que eu não encontro esse repo. Engraçado. Mudou o quê? Nada. Vai entender. Vamos lá. Agora que eu clonei, eu vou entrar aqui nesse repositório e vou mostrar para vocês que ele é uma configuração mínima. Inclusive, encorajo vocês a usar esse repo para mais coisas, se vocês querem brincar. Ele já tem um TypeScript configurado aqui, bem básico. E nas dependências aqui já tem o Jest e eu deixei um script de TDD aqui para vocês. Aí vocês podem dizer assim, cara, que loucura é essa? É simplesmente porque o Jest tem uma opção de ficar
ativo num terminal, cuidando dos teus testes, e conforme você vai mexendo neles, ele vai atualizando o output. Então, eu deixei um exemplinho no repo para vocês brincarem, que é basicamente esse aqui. Tirar um pouquinho o zoom para não ficar atrapalhando nós. Como eu baixei agora, a gente precisa dar um npm install para baixar as dependências, né? Senão ele não vai encontrar nada disso aqui. Opa, vamos dar um npmi aqui, né? Que é npm install. Vai demorar um pouquinho. Enquanto ele instala aqui, eu vou voltar para a nossa lista de boas práticas. Bem, framework de teste rápido e fácil. E o teste tem que ser rápido também, né? Que nem eu falei. Aqui a terceira, ela é legal porque significa que você chega em algum lugar e você consegue salvar, chegando a esse checkpoint. Então, a cada ciclo, eu comito. E se eu estou num repositório com outras pessoas, eu comito e faço push. Só que eu não vou entrar nesse detalhe hoje, que para fazer esse ciclo de comitar e fazer push dentro do TDD, você precisa de feature flags. Você precisa desligar o que você está mexendo enquanto você não terminou. Isso é muito comum. Eu não vou entrar nisso agora, mas eu costumo comitar. Não vou recomendar o push agora, sem explicar no futuro feature tags. Mas comitar não significa que você está comprometendo algo. Você pode fazer push depois, ou pode fazer um squash de todos esses commits antes de fazer push. Então, no teu git log vai ficar aparecendo vários commits do teu ciclo de TDD, e você pode fazer push só em alguns momentos que você acha que chegou numa versão bacana ali do código. Ou você pode dar um squash. Squash é juntar vários commits e aí fazer push do ciclo inteiro em squash. Também é bem legal. Vou deixar isso para mostrar em outra hora, senão que tem mania de puxar um monte de assunto. Vamos ver aqui se instalou. Legal, instalou. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu quis dizer com aquele script do TDD, né? Eu vou rodar ele aqui num terminal, deixar ele aqui embaixo, né? E ele fica ligado aqui, né? Então, quem desenvolveu o React, já usou Jest, conhece isso aqui que eu estou mostrando. Ele te deixa uma interação aqui de rodar só os testes falhando, rodar um teste pelo nome, enfim, a ideia não é explicar o Jest em si. Mas eu vou mexer nesse código aqui e vou trocar o teste aqui, fazer ele falhar mesmo, né? Vamos botar para ele ser undefined. Vocês podem ver que no momento que eu salvei o arquivo, o Jest percebeu e já atualizou, não precisa rodar nenhum comando. Então, eu adoro o Jest por causa disso. Outros frameworks de teste conseguem fazer coisas parecidas. Uma coisa aqui que é bem chata é quando você está trabalhando, às vezes, num projeto que você não pode usar esses frameworks, e, enfim, então vai ter lugares que isso é bem chato. Mas faz parte, a gente tem que lutar contra essas TIs que ainda não tem uma maturidade muito boa aqui. Vocês podem ver que demorou 7 segundos para um código que não faz praticamente quase nada, né? Vocês têm que tomar muito cuidado com esse tempo aqui. Tentem sempre reduzir ele. O dia que bater 30 segundos, assim, quando um teste meu bate 10 segundos, 30 segundos, eu não durmo. Não faz sentido um teste demorar tanto. A não ser que a tua máquina esteja fazendo 1 milhão de coisas, aí é uma questão muito mesmo de performance da tua máquina, mas aqui eu imagino que eu estou gravando vídeo, o meu CPU está lá em cima com a gravação, então vou dar um desconto pro Node aqui. Só uma observação aqui. A minha IDE, eu uso o Neo Vim,
Mas não tem problema vocês usarem VS Code, IntelliJ, Eclipse, sei lá, o que mais, desde que vocês atinjam essa funcionalidade. Vocês têm que ter o feedback muito rápido dos testes. Não importa a IDE, o que for, o plugin. Gente, o plugin que vocês usam não me interessa. Assim, se o feedback é bom, rápido, é fácil de usar, tá valendo. Ter apego com IDE, ter apego com plugin é muito. Só deixa a gente despreparado. Beleza. Anotar possíveis focos de estudo. Tá aqui uma coisa que você só percebe depois de muito tempo usando o TDD. Por quê? Lá na primeira aula que eu falei sobre a maturidade no Agile Fluency, ele dizia que o TDD, vamos lá, relembrando lá aulas bem passadas, caramba, vão querer me matar. Aqui, até 2 anos para entender o TDD. O Extreme Programming como todo, mas o TDD está aqui dentro. Só para vocês entenderem, TDD é sim um negócio chato de entender. Não é uma coisa simples. O Martin Fowler, talvez aqui quem esteja ouvindo não conheça o Martin Fowler. Vocês acham que o Martin, o Kent Beck começaram a praticar o TDD do nada, assim, porque os caras são uns gênios e tal? Não. O Martin teve que ser convencido pelo Kent Beck a usar. Só vocês entenderem, o Martin Fowler não saiu usando. Tem um vídeo, se não me engano, no livro do Kent Beck, ele fala que teve que praticar TDD com o Martin Fowler para convencer ele dos benefícios. Só vocês entenderem o quão essa prática é polêmica. Para mim, ela é sensacional para formar pessoas. Nas minhas mentorias que eu estou ensinando pessoas que nunca programaram na vida, eu começo com TDD. É surreal a performance de pessoas estagiárias, júniores ou pessoas que estão mudando da área com TDD. Por quê? Item 4. O que é foco de estudo? Quando você está praticando o TDD, você percebe, primeiro, que não consegue escrever um teste não porque você não entendeu o que precisa ser feito, mas porque você não manja do teu framework de teste. A primeira coisa que ele vai te fazer é forçar, adivinha, ler o doc do framework de teste. Pô, como é que eu escrevo um teste em Jest? Caramba, como é que eu faço os expects em Jest? Então o TDD, primeira coisa, ele vai te forçar a dominar teu framework de teste. Dominar o framework de teste é sensacional. Força teu raciocínio lógico, força a maneira com que você pensa sobre o código. Por exemplo, como que eu descrevo uma suíte ou como que eu desencadeio uma suíte em um formato, por exemplo, de BDD. Como que eu faço os testes ou como eu posso fazer um to-do list aqui mesmo dentro do Jest, ele tem uma to-do list, né? Eu não lembro se era to-do, é to-do mesmo. Não lembro, gente. Mas eu sei que tem um to-do no Jest, que ao invés de você botar it, você põe to-do e os to-dos aparecem aqui no teste. Eu acho sensacional para o TDD. Agora fiquei curioso. No passado eu usei to-do, achei que a interface era essa. Eu não vou procurar agora. Mas tem, tá? Confia que tem. Então, o que eu quero dizer aqui? Ele vai te forçar a anotar focos de estudo. Primeiro, ele vai te forçar a dominar o framework de teste. Segundo, para você não ultrapassar a barreira dos 10 segundos de feedback ou 30 segundos de feedback, você vai ser obrigado a entender comandos avançados desse framework, como, por exemplo, como que eu testo só o meu teste falhando? Como que eu rodo o meu framework de teste para capturar só uma determinada suíte? Um grupo de classes relacionados ao que eu estou mexendo. E por aí vai. Esse é um dos pontos. Outro ponto é que, quando você estiver codificando, ele vai te obrigar a conhecer boas práticas de design, boas práticas de nome de variável, nome de função, boas práticas de orientação a objeto, design patterns, para reduzir o problema que eu estava falando aqui, de dar uma solução para um determinado problema.
Então, toda vez que eu estou mentorando alguém, eu vou colocando, vamos colocar lá na tua listinha de foco de estudo, como é que está o teu domínio sobre funções puras? Como está o teu domínio sobre o bom cidadão? Como está seu domínio sobre encapsulamento, herança, composição? Como está teu domínio em escrever um builder, uma factory? E o TDD começa a provocar isso. Quanto menor for o teu repertório, isso que eu falei no vídeo anterior sobre o repertório do TDD, mais travado você fica. Mas a trava é uma oportunidade de você anotar, correr atrás, estudar. Então o TDD te força a isso. Se você não tem esse pensamento, você vai bater nesse ponto do tipo, eu não sei o que fazer, não sei como resolver, meu código é macarrônico, é bizarro, e você, ao invés de ir atrás, estudar e anotar essas coisas, você critica o TDD e você trava, infelizmente, na sua carreira. Eu não tenho o que dizer. Você trava porque tu nunca vai superar essa barreira de estudo, enfim. E eu tô aqui para trazer o que eu trago na mentoria, porque mentoria serve para isso, mostrando os caminhos para tu atingir esse sucesso, qualidade de código, essa senioridade, etc. Quinto ponto, perceber melhorias e automações. Aqui vem uma coisa bem interessante, tá? Quando você descreve, por exemplo, um comando para o seu time fazer TDD, o que acontece? Você tem que entender 3 coisas essenciais em qualquer codebase. As dependências desse codebase, como você builda ele, como você testa ele. São três regrinhas, independente da linguagem, independente do framework. E quando você chega nesse problema, você percebe que você tem que automatizar o build, automatizar a instalação de dependências e automatizar o teste. São 3 coisas. Então aqui no README é um exemplo. Eu vou abrir o README aqui do GitHub que fica melhor, tá? É comum você descrever para o time como que você instala o projeto, deixa ele preparado para buildar, preparado para rodar. E às vezes aqui tem um capítulo dependências. Olha, o framework é X, a versão do Node é Y, o banco de dados é etc, o make está em tal versão. Enfim, você descreve todas as dependências do teu projeto e você começa a descrever como testa, como instala, como builda. E não só isso, você percebe que tu pode automatizar muito mais coisas. Você pode automatizar a instalação, pode automatizar os testes, pode automatizar o build, pode automatizar tudo. Isso te dá tempo, te adiciona velocidade nos ciclos de TDD, em configuração e etc. E tem uma coisa que ninguém te fala. Você não consegue embarcar a sua IDE no pipeline. Porque o pipeline precisa baixar a dependência, precisa de um setup mínimo para conseguir buildar, para conseguir testar, para conseguir distribuir. Então, pipeline, basicamente, em qualquer lugar, GitLab, Azure, GitHub e por aí vai, é a mesma coisa. Você tem que ter uma máquina para rodar, você tem que instalar as dependências nela, você tem que saber o comando de build, você tem que saber o comando de teste. Se você não sabe isso, você não consegue construir uma pipeline, porque tu não consegue embarcar o IntelliJ numa pipeline. Você não consegue embarcar o VS Code numa pipeline e a pipeline clicar nos botões do VS Code. Então, isso é um desabafo. Mas voltando aqui, eu acho que é sensacional. IDE tem que ser fácil e eficiente. Como tech lead, não force IDE para o teu time, assim, não diga assim, ó, esse time só trabalha com Eclipse. Poxa, isso é deixar o teu time preso. Isso é limitar o teu time a evoluir como engenheiro ou como produtividade em si. A não ser um disclaimer que a sua empresa force o uso de uma ideia específica por alguma questão de licença, por alguma questão de segurança. Mas se você tiver a opção de não forçar a IDE para os seus desenvolvedores, não forçar os plugins para o seu time, o ambiente para o seu time, deixar cada um encontrar a sua IDE, os seus plugins, a sua maneira de ser produtivo no seu ambiente, você vai atingir uma velocidade surreal e é um win-win, todos ganham, né? Então,
Ah, a última boa prática é aumente o repertório. O repertório vem do item 4, mas eu estou me repetindo porque ele é muito importante para mim. É o que você pode, inclusive, fazer uma trilha de estudos sobre um repertório que você deseja ter. Eu não tenho um repertório fixo para botar nesse vídeo porque o repertório depende do teu segmento, depende... O que é segmento? Ah, se você trabalha em e-commerce, trabalha em jogos, desenvolvimento de jogos, trabalha com ETL, com data, enfim, com front-end, enfim. O repertório ele muda dependendo do teu segmento de engenharia. E o segmento de engenharia é afetado pelos frameworks. É muito comum você ter determinadas técnicas nesses segmentos. Se você tentar aprender todas as técnicas, é impossível. Não vou dizer impossível. Vai que tem alguém aí muito doido lendo um livro por dia, mas você vai levar uma década ou mais para aprender todas as técnicas que existem. Então, foca em técnicas e práticas do seu ecossistema, do seu segmento de engenharia. Gente, eu vou ficando por aqui. Obrigado. O vídeo é longo, eu sei, é uma aula. As próximas aulas dependem dessa configuração mínima aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse playground. Eu vou subir o playground também de Python, playground de Java. O de .NET eu ainda estou pensando bastante. Mas se alguém quiser o playground de .NET, comenta aí embaixo. E o playground de Golang, vocês vão poder fazer todas as próximas aulas em qualquer um desses playgrounds. O que tem nesses playgrounds? Um framework de teste mínimo, um build mínimo, em cima de algum preset mínimo de frameworks para a gente poder executar os exercícios, vocês poderem reproduzir os exercícios que eu estou trazendo. E lembrando, antes de eu fechar aqui, né, pense em leitura é muito importante, mas quando eu falei do livro, pensem o seguinte, não estudem só pelo canal essas coisas, tentem se imergir no assunto, falem com as pessoas sobre o TDD, leiam livros, procurem vídeos diversos sobre TDD no YouTube, na internet, leiam diferentes artigos, não fiquem presos numa única fonte. Estudar não é ler um livro até o final, não é chegar num Udemy até o final. É você se imergir no assunto. Beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, dá um like para eu saber. Comenta aí embaixo o que você está achando. Clica no sininho se você quer saber se chegou vídeo novo, quiz. E dá um subscribe no canal se você está assistindo e está curtindo esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Lembrem-se, sem produto não existe código, eu sempre vou falar isso, é um mantra do Extreme Programming, e para mim. Então vou nessa, gente. Aquele abraço, uma boa segunda se vocês estiverem assistindo esse vídeo no lançamento. E até mais. Valeu, Devas e Devs.